Salve, salve, fiel torcida! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vai Corinthians News. E no vídeo de hoje trago para vocês as últimas informações do Corinthians. Tudo que há de mais atualizado do melhor time do Brasil, do maior, do Corinthians. Bicampeão mundial, Corinthians campeão da Libertadores e Corinthians super campeão no Brasil. Então é isso, rapaziada. Então eu quero pedir para você deixar o seu like, você inscreva-se no canal, você ative o sininho das notificações, que são importantes para a divulgação do conteúdo do vídeo. Caso você não seja inscrito, por gentileza, te convido a se inscrever no canal e comentar aqui nos comentários. Vai, Corinthians! Quem não comentar, deixar o like e se inscrever, é palmeirense, acredita no Mundial do Palmeiras. Então comenta nos comentários da Corinthians a sua opinião, alguma observação, algum feedback sobre o vídeo. Beleza? Então é isso, sem mais enrolações, bora para o vídeo! Do Timão. Corinthians negocia com zagueiro top, nível de seleção. Trata-se do paraguaio Omar Alderete, de 28 anos. O zagueiro é titular absoluto do Getafe e um dos principais zagueiros da La Liga na atual temporada. O paraguaio está avaliado em 5 milhões de euros, mas recentemente o clube espanhol recusou uma oferta do Cruzeiro no valor de 7 milhões de euros. Sem dinheiro em caixa, a diretoria recorreu à patrocinadora Esportes da Sorte e espera o seu aval para prosseguir com a negociação que, pela atual fase do jogador, não será nada fácil. E Rodrigo Garro recebeu uma proposta milionária do Zenit da Rússia. Segundo a CNN, o clube russo ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais pela liberação imediata do jogador. Entretanto, a oferta foi prontamente recusada pela diretoria corintiana. E segundo Samir, a diretoria estaria incomodada com o volume de eventos de Memphis Depay. Ainda ontem, Memphis estava em um pôquer em São Paulo junto de Neymar e outros influenciadores. Internamente, o entendimento é que o excesso de eventos que o jogador participa pode acabar atrapalhando o seu foco dentro dos gramados e afetando os seus resultados. O vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, que bateu o primeiro objetivo, o primeiro bônus do seu contrato milionário com o Timão. Na noite dessa quarta-feira, no empate em 1 contra a Universidade Central na Venezuela, o Memphis deu passe para o gol do Carrilho e chegou a 15 participações em gol. Havia essa previsão no contrato de que assim que ele batesse 15 participações em gol, teria direito a R$ 1.575.000. Agora, a cada participação, a cada 5 participações em gol, ele tem direito a mais bonificações. Isso vai valer assim que ele bater 20, 25, 30 e por aí vai. Importante contar que o contrato do Memphis também prevê R$ 4.700.000 em bônus por qualquer título conquistado. Ganhou o Campeonato Paulista, R$ 4.700.000. É por conta dessas situações que o Memphis pode ter seu salário aumentado de R$ 4.100.000 por mês para algo na casa de R$ 5.700.000 mensais, desde que ele consiga bater todas as metas previstas no contrato. O Corinthians comprou o Memphis Depay com valores que dava para trazer o Messi com 20 anos. Guardadas as devidas proporções, mas Melito, acho que dá para entender o que eu estou falando. É muito dinheiro para um jogador que se omite dentro de campo. Um jogador que ontem teve chances de gol e primeiro deu um chute pífio, um chute fraquinho. E depois, numa jogada do Yuri Alberto, errou o gol de novo chutando em cima da zaga. 2 gols feitos para um jogador que ganha o que ele ganha e com o nível de capacidade que dizem que ele tem. Então o Memphis Depay, não adianta gravar música com o MC que é corintiano, não adianta ir na favela, não adianta ir nas comunidades, não adianta vestir a camisa da Gaviões da Fiel, se dentro de campo você não corresponde. E eu tô de olho no Memphis, não é de hoje. Joga bola, joga, mas é uma tiriça dentro de campo. Sabe? O que está acontecendo? O salário está em dia, não está? Ganha bem. Outra coisa, hein? Quando eu falo que o Corinthians, desculpa o termo, abriu a perna geral para o Memphis, cada dia a gente vai descobrindo uma coisa diferente. Agora, Melito, acho que você viu, ele chegou a 15 participações em gol. Aí ele tem mais 1,5 milhão para colocar no bolso. Ah, porra, vá pro inferno, porra! Vocês estão dando o Corinthians para um jogador que não ganhou um título com a camisa do Corinthians, para um jogador que não jogou metade do que um Tevez jogou, para falar de estrangeiros.
Tá? É impressionante, cara. A falta de ídolos que tem no Corinthians hoje, que tem que endeusar o Memphis. Eu tô segurando pra falar dele. Uma hora ou outra eu falei alguma coisa, mas hoje eu tô de saco cheio. Não dá pra ver o Corinthians, um dos maiores times do mundo, abrir tanta guarda pra um jogador como ele. Porra, parece que ele tá indo jogar no 15 de Pirituba, com todo respeito ao bairro. Sabe? Ele foi jogar no maior time do Brasil, 2 vezes campeão do mundo, e ele trata o Corinthians como se ele fosse a grande estrela. Não, a grande estrela do Corinthians é o seu torcedor e a sua história. Não dá. Outra coisa, vamos item por item aqui. Bom, tudo isso pra mim, Melito, se resume numa palavra: falta de respeito com a torcida, tá? O salto alto é das coisas mais irritantes que tem no futebol, na minha opinião. Porque o que é o salto alto, Melito? É quando você tem condições de fazer coisa melhor, mas a tua soberba não deixa. Entendeu? Então, isso pra mim, na vida, no futebol, em todos os setores, soberba, arrogância, prepotência não te leva em lugar nenhum. Bem, ótima tarde para você que acompanha o Globo Esporte. O Corinthians treinou hoje pela manhã e agora se concentra no jogo do Campeonato Paulista no domingo e em 2 decisões que terá pela semana. O time empatou lá na Venezuela. O Ranieri saiu machucado, saiu já os exames. Ele teve uma lesão de grau 2 no bíceps femoral, o famoso posterior da coxa, e deve ficar de 3 a 4 semanas fora. Para o jogo de domingo contra o Guarani, última rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians deve jogar com o time reserva, a mesma equipe que enfrentou a Portuguesa. O time já está classificado para a próxima fase, vai enfrentar o Mirassol nas quartas de final no domingo de Carnaval e por isso deve poupar alguns jogadores para esse jogo de domingo contra o Guarani, que é um jogo importante também. O Corinthians já está classificado, como eu disse, está em primeiro na classificação geral, mas é importante pontuar para manter a vantagem de decidir os jogos em casa. Na quarta-feira, enfrenta novamente a Universidade da Venezuela e no domingo enfrenta o Mirassol nessas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu volto com vocês. O Corinthians precisa fazer um grande jogo, gente. Fazer um bom jogo. Precisa fazer um grande jogo. Porque ele pode entrar na reta final do Campeonato Paulista jogando mal. Um time que, para muita gente, inclusive para mim, é o grande favorito para ganhar o título. Em que pese o Santos está melhorando, etc e tal, o Corinthians segue sendo, para mim, o grande favorito para ganhar o título. Ele pode entrar jogando menos do que pode na reta mais importante do campeonato. Aí ele pode, digamos que ele passe pela Universidade de Caracas. Não é isso? Sim. Aí depois ele vai pegar o time do Equador, gente. Provavelmente o Barcelona de Provavelmente o Barcelona, que é um time cascudo em Libertadores. Que já eliminou Palmeiras, que já eliminou Santos, que já eliminou um Fluminense. Acostumado a jogar aqui no Brasil para fazer jogo de igual para igual com o brasileiro. Time cascudo. Time cascudo. Então o Corinthians tem que abrir os olhos. Tem que começar a jogar bola, porque o Corinthians está definhando no momento chave do Campeonato Paulista e a partida de ontem, pela pré-Libertadores, ou a fase inicial da Libertadores, não deixou boa impressão. Outra crítica ao Ramon, tá? Além dessa história de que o time tem jogado todas as partidas do Campeonato Paulista, é uma mentira gigantesca. O Corinthians não tem jogado todas as partidas com o time titular, não jogou contra a Portuguesa com o time titular, então essa equipe de ontem estava descansada, como vai descansar no final de semana para voltar a jogar na quarta-feira contra esse time da Venezuela, ok? Você acha que eles vão descansar claro mesmo? Eu não sei se todos, Sormani, mas não vai ser o time titular absoluto. Certo, tá? porque tem um jogo de quarta-feira. Porque tem um jogo de quarta-feira e é bom não brincar com esse jogo da quarta-feira. É bom não brincar com esse jogo da quarta-feira, tá? Fiel vai estar lá, quase 50 mil pessoas, mas é bom não brincar. Agora, uma crítica à forma do Corinthians se posicionar defensivamente. Toda hora bola aérea, cara. Ontem o Zapata sozinho, pum, de cabeça. Zagueirada do Corinthians precisa fazer um trabalho especial com os zagueiros do Corinthians, gente. E outra, marcação pelas alas. O Hugo é visto como titular porque ele desempenha melhor a função de marcador
se comparado ao Bidu. Gente. Ontem a jogada, mais uma vez, em cima dele. Em cima dele. Ele é uma âncora. Então, é isso. Ele é Então, uma âncora. agora, E isso cessada. passa pela qualidade do jogador, sim, mas passa pelo treinamento também do dia a dia do trabalho do Ramon. Esse é o recado. Eu vi a Viola em cacos no último ataque do Universidade de Caracas. Um cruzamento, o cara cabeceou a bola pra fora. Nossa. Se o cara acerta aquela cabeçada ali, ia ser difícil pro Hugo fazer uma defesa. Ia ser difícil. Já pensou se perde? É que esse time era um time primitivo, né? Um time Primitivo, inexpressivo, dos piores que já jogaram a Libertadores. oitavo colocado no O desempenho do Corinthians Como ontem é que foi é? caquético. Primitivo? Primitivo. Primitivo é bom. É, Pô, tem uma primitivo. foto de um dos jogadores Um sérios. jogador gordinho. Ele tá com mais barriga do que eu. E olha Sim, que a minha eu barriga vi. não é tão grande. Não, mas aquele quarto zagueiro lá é bom, hein, velho? Tinha um grandão lá que... É, esse aí mesmo. Esse é bem grandão. É, o Ele era o quarto dobro zagueiro. do goleiro. inclusive. Ele era maior que o estádio. ele, mas assim, ele olhava eu consigo- o estacionamento do estádio. Eu queria entender por que raios Hugo, Ranieri são titulares do Corinthians, você ter o Bidon à disposição. Ah, o Bidon e o Bidu, né? Porque assim, tudo bem, o Bidu não é nada disso. Não é. É um pouquinho melhor que o cara. Pô, até no último final de semana lá, contra a O Hugo Portuguesa virou fez o gol. Cristo aí, Gente, do Corinthians. porque ele é muito ruim, cara. Ele é muito fraco, ele é Mas limitado. aí, Facincani, eu concordo com tudo que você está falando, com o que a Sara fala. Ele é fraco, etc e tal. Mas ninguém perde um jogo. Ninguém deixa uma Não classificação por causa do Hugo. Não, claro Não é, que não não, perde, mas você não perde. pode potencializar Tá, ok, uma posição não, do tá seu ok. time que tem sido um chamariz pros Sei, adversários. mas eu tô concordando com Justamente você. os dois Mas se o do lado Corinthians esquerdo da matasse defesa o jogo ali. O no Renan tá momento dizendo que ele isso. tinha, Isso é, isso ele é, acabou. Ok, É que a acabou. gente atira pro Hugo. É que falta qualidade no ok, ataque você também, não mata né? lá, mas você também desguarnece aqui. O seu lado esquerdo é Eu ruim. sei, Facincani, mas o adversário era muito ruim. O Corinthians tinha a obrigação de virar o primeiro tempo com 3 a 0. É muito ruim, mas se você ainda dá chance pro adversário ruim chegar Pois em cima é. de você, por Mas, mais que elas mas são erradas. o que a gente não pode é apontar o canhão pro Hugo. Não, mas Pô, você tem que apontar o canhão Hugo- por um problema no time. Mas, Ele sim, é um mas problema. o maior problema ontem não foi o Hugo. O maior problema ontem foi o fato dos jogadores não conseguirem fazer os gols que criaram. Tanto não foi o Hugo que o gol só é em cima dele. Gente, mas o Corinthians poderia ter chegado nesse momento do jogo Já tá com com 3 a 0 3 a 0. resolvido. Poderia, mas não chegou. O Hugo é uma formiguinha. Mas o Si não Entendeu? existe, entendeu? Não tô falando do Si. Falei que o Hugo é agora, muito pequeno perto dos Facinca, outros. Você tem que cobrar de quem é grande. Facinca e mestre Sormani. Mestre não. Essa Mestre não. Sormani. Isso só, Flavinho, mostra a falha na formatação desse elenco do Corinthians. O Corinthians está trazendo agora o Anrileri. O Anrileri. Ah, tem a notícia do Garro já você me pergunta, tá? Anrileri. O Anrileri. Foi bem lá no River. Campeão lá da Libertadores pelo River. Lateral esquerdo. Vai ter 4. Anrileri, que é um jogador de 30 anos. O Palácios, que a gente não sabe que o cara tem. Ninguém sabe que ele tem, nem ele sabe. Não dá Que é um certo. problema crônico Se livra. de contusão. Se livra. Bidu e chega. Hugo e Bidu. Então, quer dizer, o Corinthians vai ter 4 laterais pela esquerda. Eu acho isso daí uma coisa, uma falha monstruosa. Enquanto na direita liberou o Fagner, tinha que ter liberado, mas você só tem um cara que é mais ou menos cascudo, que é o Mateuzinho. E aí você tem que ir pra base e ninguém confia no Léo Maná. Então, quer dizer, a formatação desse elenco, quando a gente olha as laterais, tem um monte de erro. O Corinthians está trazendo um monte de lateral esquerdo, direito nos últimos anos e não consegue acertar. Ah, o Mateuzinho é o melhor jogador que tem na posição. Não é o melhor, ele é o único. É ele ou ninguém. Então você está comparando o Mateuzinho com ninguém. E do outro lado, daqui a pouco com 4 laterais, que a gente não sabe com essa chegada do argentino se vai mudar alguma coisa. Então, tá, a gente fica aplaudindo o Soldado, que fez um monte de coisa certa. Ramalho, Hugo Souza, Carrídio, me ajuda aí, o Sormani, Memphis, Thales. Pô, tudo bacana esses caras. Alex Santana. Só que, e os erros das outras contratações? Héctor. Pô, Héctor é brincadeira, contrataram Héctor. Pedro Raul. Henrique, Pedro Raul, né? Enfim, Kaká, olha, gastaram dinheiro com Kaká, uma coisa absurda, entendeu? Então, quer dizer, o Corinthians contratou muito e são poucos os acertos. É que os acertos Esse aí é o- são estrondosos.